Oi, gente, tudo bem? Estamos hoje com mais uma entrevista e trazendo aqui uma pessoa ilustre que eu estou ficando apaixonada pela história, só o pouquinho que eu ouvi, que é Edinalda Moraes, não é isso? Então, ela trabalha com trabalhos sociais, ajudando pessoas e também tem uma jornada de vida e de superação. É mãe, é esposa, professora muitas vezes, arte terapeuta e entre outros. Eu vou deixar ela falar, porque eu quero ficar ainda mais apaixonada e espero que vocês também se apaixonem. Edinalda, bem-vinda ao Cubo Cultural. E eu queria que começasse a me tirar a curiosidade. Quando foi que despertou em você essa questão de trabalhos sociais? Boa noite, né? Assim, eu agradeço ao Clube Cultural essa proposta de estar trazendo para o Clube Cultural as histórias de pessoas que desenvolvem trabalhos sociais nos territórios, né? Porque são as pessoas invisíveis que fazem trabalhos importantes e que está, às vezes, abaixo da sociedade, está abaixo do poder público e muitas vezes fazem trabalho que o poder público deixa de fazer, né? E que não deixa de ser um trabalho importante e que muitas vezes também gera, às vezes até acontece de virar uma política pública. Entendi. E esse desejo de ajudar o próximo, de fazer pelo próximo, foi de onde? Foi desde pequena, desde adolescente? Foi uma situação específica? Eu conheci o trabalho social, eu tinha 9 anos de idade, né? 9 anos. Eu morei no Ibura dos meus 9 anos, em 81 até 2004. Sim. Lá eu conheci o escotismo, no 40º grupo, 41º grupo escoteiro, Almirante Alves Câmara. Lá eu conheci um grupo escoteiro que era uma escola comunitária, então eu estudava lá durante a semana, à tarde tinha algumas atividades e dia de sábado tinha o escoteiro. Né? E o que é que o escoteiro em si faz para as pessoas que estão vendo? Que O escotismo ele é um movimento educacional reconhecido de utilidade pública, federal e estadual. Ele não é um movimento militar, é um movimento educacional, né? Ele trabalha a educação do caráter e o caráter de uma pessoa ele é formado entre 7 e 10 anos. Sim. Se uma criança entre 7 e 10 anos ela desenvolver uma atividade social, cultural, educacional, religiosa também, ela não vai ser a mesma pessoa a vida inteira. Ela vai ser uma pessoa diferente entre todos os que são iguais. Certo. Ela não vai ser a melhor pessoa, mas ela vai ser uma pessoa diferente. Ela deve ser. Entendi. Porque a gente faz uma promessa quando a gente entra no escoteiro. A gente tem uma promessa que a gente leva para a vida toda, né? Entendi. Isso, ela muda de idade para idade. Então, uma criança de 7 a 10 anos, ela é um lobinho. Ela tem a vivência lúdica de uma criança dentro da disciplina da ordem, dos símbolos, de servir a pátria, de aprender os hinos que nas escolas não ensina mais. É verdade. Né? E de 11 para 15 anos, ela vira um escoteiro. Entendi. Com mais responsabilidade, com atividades em casa para fazer, para prestar conta no grupo que fez em casa, para forrar a cama, e lavar os pratos, e fazer serviço. A gente, no escoteiro, a gente pede para os pais que digam para a gente o que se o menino em casa está desenvolvendo. Entendi. Então, as atividades diárias é importante para que eles aprendam a cozinhar, a fazer uma leitura, a preservar o meio ambiente, o ecossistema, que a gente fala hoje, né? O meio que a gente vive, que hoje se fala muito em o meio que vive, né? O meio ambiente, o meio que a gente vive e a agroecologia, hoje em dia que se fala muito sobre isso. E o escotismo ainda é muito presente na vida das pessoas. Aqui nesse bairro onde eu moro, a gente tinha um grupo no Cordeiro, já atendia crianças daqui, que hoje elas são adultas. Entendi. E aí foi no escotismo, né, que tu estava lá, criança, desenvolvendo. E aí, como foi que tu começou a trabalhar com os coletivos, com parceria? Foi em 2004, né? Em 2004 eu saí do Ibura, porque eu já tinha trabalhado no Bom Preço, na Rede Bom Preço, né? Eu tinha sido funcionária do Bom Preço, eu já tinha trabalhado em várias empresas. Sim. Em 2004, quando eu saí de lá, eu passei a conhecer o mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho, ele passou a ser muito presente na minha vida. Então, quando eu fiquei desempregada, eu era manicure, né? A minha primeira profissão era fazer faxina na casa das pessoas, né? Minha mãe trabalhava, eu também queria ajudar. Eu vendia bala, eu vendia picolé, eu vendia um monte de coisa. Rifa, naquela época tinha rifa de feira, rifa de material importado. Então, em 2004, eu já desempregada,
né? Eu fui convidada a fazer parte de um grupo escoteiro em Jaboatão, que era dentro do 14BI, né? Que é um regimento que tem do Exército. Então, eu fiquei desenvolvendo lá o escotismo já como adulta e levava minha filha comigo, né? Sim. A minha filha era pequenininha, ela só tinha, assim, uns 2 anos. Eu estava me separando e lá eu conheci o escotismo já como adulto, né? Para fazer formação, fazendo curso. Eu fui convidada a fundar um grupo escoteiro no Cordeiro. Aí no Cordeiro a gente fundou um grupo escoteiro, um grupo de pessoas comigo, não foi eu só, né? Eu aprendi que o coletivo ele é importante para tudo. Ninguém faz nada sozinho, né? Isso. Então lá a gente tinha uma equipe, tinha uma pessoa que estava lá à frente, o nome dele era Normando, ele me convidou e a gente, com o doutor Nildo Neri, que era desembargador do Tribunal de Justiça, a gente fundou um grupo escoteiro lá, com a base desse grupo, atendendo ex-moradores da Rua do Imperador, que passaram a morar na Vila Nossa Senhora de Fátima em São Francisco. Sim. E esse grupo passou a trabalhar com as crianças a questão da sociabilidade, de estar estudando, de estar na escola, de sair da rua. E lá a gente continuou com o trabalho de 2004 até 2011. Lideramos um grupo com mais de 100 crianças. Sim. Aí eu conheci pessoas daqui do Engenho Maranguape e a gente tinha crianças daqui que iam para lá, com o apoio de uma pessoa, posso dizer o nome? Pode. Tinha um rapaz chamado Aldo Trajano aqui, ele era um conselheiro tutelar na época, e ele tinha uma amizade com um dos chefes nossos. Aí ele levava as crianças daqui para lá, numa Kombi, e as crianças podiam participar do escotismo lá, e a gente começou a ter escotismo aqui, em Paulista. As pessoas não sabem dessa história aqui, tem gente que nem lembra que o grupo escoteiro aqui de Maranguape era do Criança Cidadã no Cordeiro e que eu era presidente. Tem pessoas que não sabem disso, né? Que agora vão saber depois dessa Pois nossa é. conversa. Aí, o que aconteceu? A gente começou a funcionar como escotismo no Forte de Pau Amarelo. Sim. Inclusive, a gente tem uma menina que ela foi descoberta no nosso grupo aqui no Forte de Pau Amarelo, que ela se chama Pandora, a cantora Pandora aqui de Paulista. Ela foi descoberta em uma das atividades nossas e de uma atividade escoteira. Na cobertura com a Rede Globo, ela foi parar no Fantástico. Olha que interessante. Né? Ela foi adotada por Nádia Maia e hoje ela é uma cantora aqui de Paulista. Pandora, eu vou até indicar ela para vocês. Pode indicar. Pandora é uma menina que sempre viveu dentro do escotismo conosco, né? Com o pai dela, com o avô. E são histórias assim que a gente leva para a vida toda, né? Então, quando eu saí do escotismo lá no Cordeiro, eu conheci o CEPAS. O CEPAS é o Centro de Ensino Popular Santa Paula Francinete. Foi onde eu encontrei um grupo de mulheres que trabalhavam com as mulheres, entregando sopa, entregando acolhimento, assistência social, questão de direitos, sopa, que era uma cozinha que tinha lá naquela época. E a minha amiga me chamou, o nome dela era Usanira. Ela disse, Ednalda, tu trabalhar lá, né, na ONG e tal? Eu disse, tô trabalhando lá, mas não. Aí ela, então, vem pra cá pra gente trabalhar junto, ser voluntária. Você começa ajudando, começa limpando, e depois passa a fazer, a gente indica você pra diretoria. E você começa a conhecer o trabalho social. E eu comecei a me envolver, né? Porque o pessoal já me conhecia do escoteiro. E eu comecei a ver que o trabalho social não é só isso, né? De dar as coisas às pessoas. O trabalho social é lutar pelos direitos das pessoas, trabalhar a questão da formação, do ser, né? Não é importante a gente ir para uma ONG só para receber as coisas. É importante você se envolver. Você compreender o que é um voluntário, o que é que um voluntário faz dentro de uma atividade, por que é importante a pessoa ser voluntário, por exemplo. E lá eu fiquei de 2004 para 2009 nessa organização. E saí de lá como vice-presidente, né? Então, eu tenho um afeto muito grande pelo CEPAS, porque é uma organização que me ensinou a trabalhar a questão das mulheres, a violência contra a mulher, né? Saber quando a mulher está em situação de violência, que muitas vezes a mulher passa por violência, ela nem sabe. Às vezes o homem está chamando ela de feia, por exemplo. Ela está sendo violentada, né? Ela está sendo uma mulher vítima de violência psicológica, por exemplo. Então, a gente pode, pelo menos, deixa eu ver se eu entendi. Então, o trabalho social, além de prestar também a caridade, né, com essa questão de doação e tal, trabalhar socialmente também, oferecer conhecimento, profissões, mas ajudar a pessoa a despertar até uma habilidade para o mercado de trabalho. Isso. Então, com a educação, com o conhecimento, é que vocês também galgam aí uma melhoria de qualidade de vida das pessoas vulneráveis. Isso. Aqui no projeto, inclusive, a gente tem uma parceria com algumas organizações que a gente estimula as pessoas
a ir em frente. Né? A gente pode não ter hoje uma estrutura de trazer um curso completo, por exemplo, de cuidador, onde se vai trabalhar outras questões além do cuidador de idoso. Certo. Porque eu sou militante do cuidado, eu entendo que uma pessoa que é cuidadora de idoso, ela não pode tomar conta de uma pessoa que tem autismo. Uma pessoa que faz um curso de cuidador de idoso, ela não pode ser cuidador infantil. Então, a gente entende que esse curso ele tem que ser mais completo, né? A gente não tem essa estrutura, mas se a gente fica sabendo que vai ter um curso ali, vai ter um curso em Recife, em Paulista, ou em outro lugar, e a gente tem acesso a essa informação, e se esse curso for gratuito, é uma função nossa divulgar. Então, a gente tem 4 grupos aqui dentro do bairro. Pode dizer o nome dos grupos. Os grupos que a gente tem hoje é Engenho de Cima, né? A gente tem o Grupo Fluminense, o Jaguar Social, que é o grupo da sede, e o Grupo El Shaddai, que são grupos que foram oriundos de trabalhos com ONGs do próprio bairro. Certo. A gente entende que o trabalho coletivo ele precisa funcionar dessa maneira. A própria Cozinha Solidária, que foi fundada aqui no bairro, a Cozinha Solidária ela começou com o banco de alimentos, que é a entrega de alimento cru para as pessoas na época da pandemia. E antes disso, né, o UBM, que é a União Brasileira de Mulheres, Sim. já fez trabalho de doação de cesta com a gente aqui, doação de roupas e outras organizações também, a Gerando Falcões, aos pouquinhos, né? Porque a ideia do trabalho não é ele ser constante, mas ele acontecer de vez em quando pode, na necessidade. Então, de alguma forma, alguma instituição parceira faz alguma coisa para ajudar a gente em algum momento. Então, são conexões entre cursos, entre parcerias de empresas. E tem, assim, alguma coisa em específico, arte? Ou tem, por exemplo, a Casa Zero, né? A Casa Zero, ela sempre faz divulgação de cursos gratuitos para a comunidade. Então, tem curso de fotografia, tem curso de barbeiro, a gente já teve aqui experiência de pessoas do bairro que já fez curso de barbeiro, curso de turismo de base comunitária, gratuito, curso de mídias digitais, e tudo que é divulgado é aberto para o público. Entendi. Uma coisa importante para a Jaguar Social é a gente entender que você pode fazer parte de uma organização ali, mas você pode fazer aqui. A gente não tem essa diferença de, você está ali, mas você não pode estar aqui. O trabalho social, ele é para todos. Por exemplo, a entrega da comida, ela é tão importante que ela tem um significado, né? Ela é uma partilha. Então, a pessoa que vem receber um prato de alimento, ela não necessariamente ela precisa ser do nosso grupo. Entendi. Ela pode ser de qualquer grupo, ela precisa se cadastrar. Porque é uma questão burocrática do programa. Mas, de repente, chega uma pessoa lá, eu estou precisando do alimento, ele está pronto, a pessoa leva o prato, recebe, ela pode comer lá na hora. Certo. Por exemplo, você tem uma casa com uma portão de alumínio, né? Certo. Existe um critério para o governo federal de algumas políticas públicas que você não pode, por exemplo, Bolsa Família tem os critérios. Mas para a gente não importa se sua casa se você tem um portão de alumínio ou de ferro, e se você chegar com uma vasilha para receber, a gente entrega. Então, lá a gente tem isso. Aquela pessoa pode receber? Pode. A pessoa pode vir de onde vier. Então, o alimento ele é uma porta para outras coisas. Quando a pessoa chega, eu pergunto, eu faço um questionário socioeconômico com a pessoa. Qual é o nome do teu coletivo hoje que tu está atuando? Assim, a gente hoje tem o Centro Cultural Jaguar Social, né? Que antes era Projeto Jaguar Social e hoje é Centro Cultural, porque a gente já tem várias atividades. Com ou sem conexão, a gente já consegue ter várias atividades, então a gente se titula hoje Centro Cultural e a gente atende as pessoas na rua Valdemar de Oliveira 29. Ok. Aí, digamos que eu seja uma pessoa vulnerável, eu chego lá no teu coletivo e faço assim, Edinalda, eu estou precisando de uma ajuda. Como é o proceder de vocês? Eu sou técnica em administração, eu sou técnica em agroecologia. O agroecólogo ele tem a função de atuar dentro dos territórios como educador popular. E como é que você faz com essa pessoa que está chegando para você? Eu convido a pessoa a entrar e começo a conversar com ela, pergunto se ela trabalha, o que é que ela está precisando, onde é que ela mora. A gente tem um questionário socioeconômico para entender qual é o perfil dessa pessoa, né? Se ela trabalha, então quando ela começa a responder, eu já trato o perfil dela. É como se fosse um acolhimento e uma anamnese para saber uma anamnese para ver se ela trabalha, se ela pretende fazer algum curso, se ela quer um curso gratuito, se ela pretende, quando tiver um curso gratuito, fazer um curso, para que ela possa desenvolver. Hoje ela recebe o alimento como porta de entrada e de partilha, mas sabendo que aquele alimento é provisório, que ela precisa fazer um curso, ela precisa voltar a estudar.
Se eu vejo que ela tem ensino médio, eu já estimulo ela a fazer o Enem. Está mapeando o perfil de tipo de ajuda para ela. E também a gente procura estar dentro dos conselhos, né? Porque quando a gente vai para dentro dos conselhos de direito, a gente procura ver onde é que tem política pública. Então, eu sou conselheira escolar. Então, já pergunto se a pessoa está estudando, procuro saber onde é que tem uma vaga em alguma escola, se tem vaga, telefone de secretaria, nada com apadrinhamento, sempre na questão do direito. Se você tem direito a uma vaga de escola, então qual o caminho? Secretaria da escola, Secretaria da Educação, Conselho Tutelar, então procurar a questão dos direitos para as pessoas. Não tem político de estimação, não tem lado de direita ou esquerda. O trabalho político ele precisa existir, porque é importante para a sociedade, né? Então eu, Edinalda, eu tenho meus candidatos, mas eu não deixo de atender outro candidato que vai lá me visitar o projeto. Principalmente se a gente hoje administra uma política pública. Então, a gente já teve a visita do governo federal. Né? Eu costumo dizer que a gente tem um projeto pé no barro, um projeto que está sem o piso, precisando de reforma, a gente vive em reforma direto, mas nosso projeto foi visitado pelo governo federal. A gente teve a visita do programa Alimenta Cidades, com representação do governo do estado, e isso não é uma coisa que você diga assim, você trouxe um movimento de moradia para cá, por exemplo, de luta pela moradia, que é o MST. Mas o MST é um movimento de formação de pessoas. Ok. Nos dá aí, só para explanar, um relato de alguém que chegou para vocês de uma forma e como saiu, o que é que te orgulhou, qual foi o sentimento? Conta aí pra gente uma história, um estudo de caso. Eu acho que o maior estudo de caso nosso, eu costumo dizer, são as próprias pessoas que podem falar, né? Então, se você entrar no Instagram da gente hoje, você vai escutar pessoas falando. E qual é o Instagram? @CC Jaguar Social. Junte-se a nós, né? Não se preocupa não, gente. Vai estar aí, escrito aí, você vai poder acessar direitinho, tá bom? E aí, você já tem todo o acolhimento, a pessoa já está mapeada, aí você vai ajudando. Qual é o sentimento que você tem quando você vê que está transformando vidas? Quando eu vejo uma pessoa dizer assim, Edinalda, eu vou ter que estudar. Então, isso para mim já foi um resultado positivo, né? Quando a pessoa volta a estudar, ela volta a ter uma autoestima elevada. Quando a pessoa aceita ir para o médico, por exemplo, quando ela aceita ir para um CAPS, quando ela aceita ir para uma comunidade terapêutica, né? Quando ela aceita fazer um curso gratuito, quando ela aceita apanhar uma concha na praia, preparar uma biojoia, dizer, eu sei fazer uma biojoia, eu sei vender, eu sei usar a biojoia, né? Porque isso eleva a autoestima da mulher. Não tanto da mulher como do homem, porque o artesão hoje, ele pode ser qualquer pessoa, você se descobre artesão, às vezes você sabe fazer uma coisa, só faltava uma pessoa para dizer, você vai fazer sua carteirinha de artesão, você pode vender, você pode fazer um projeto. Então essa aqui é a função, e para mim, eu me sinto bem quando a pessoa diz, não, eu já fiz. Eu me inscrevi no Enem, por exemplo. Né? Eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, o meu filho fez um curso gratuito, da mesma forma como eu indico para a comunidade. E hoje ele é um barbeiro. Né? Então, isso para mim é resultado, porque o meu filho teve uma oportunidade numa barbearia aqui do bairro, poder ficar na barbearia 30 dias trabalhando, numa barbearia que fez história aqui, que é a barbearia de Juan. Né? Então, são empresas do bairro que dão oportunidades à pessoa que mora aqui mesmo. Então, a própria comunidade abraça a causa do coletivo, acolhe o pessoal da própria comunidade e a comunidade vai se autossustentando, vai se autovalorizando também e vai, como é que eu posso dizer, depois passando para outros locais, como você falou que teve pessoas de outros locais que vinham fazer cursos aqui, ou daqui que vai fazer cursos em outros locais, outras oportunidades. A gente tem a experiência de atender pessoas de outros territórios, por exemplo, né? Recentemente a gente recebeu 2 cadeiras de roda do território, que a gente é do Jumaranguape, e podemos doar para uma pessoa de Abreu e Lima. Então, a semente que a gente planta, ela vem de uma forma bem legal, porque a pessoa que ficou boa daquela cadeira naquele momento, ela já trouxe a cadeira de volta, né? A gente já pôde doar para Moreno, para Camaragibe. Então, assim, o que é que eu digo? Junte-se a nós, né? Traga um carro, venha ser voluntário, venha ajudar, porque a gente já chegou a perder doação, por exemplo, porque não tem como buscar. Entendi. Né? Então, assim, qual a diferença que você pode fazer na vida de uma pessoa, né? Então, o trabalho voluntário, ele é muito de o que eu posso fazer.
O que é que eu posso fazer para ser voluntário? O voluntário de antigamente era assim, você vai fazer isso e aquilo, não é isso. Eu sempre imaginei que o voluntário ele tem que fazer o que ele quer fazer. O que é que ele gosta de fazer. Se você gosta de pintar, você vai ter que fazer um trabalho com pintura no projeto. A gente teve uma experiência com uma amiga nossa, agroecóloga também, que ela veio fazer uma oficina de geotinta com crianças. Já é a segunda vez que ela vem. Então, o que é a oficina de geotinta? É você mexer com a terra e da terra você ter as cores da própria terra e fazer pintura, né? Então, assim, é uma coisa natural, não tem nenhuma química, não tem nada. Tudo orgânico. Aí vem um mágico fazer mágica, né? Não, eu posso fazer mágica aqui? Pode. Aí vem a mulher e se veste de Mamãe Noel. Entende? Então, assim, eu quero passar um dia no projeto. Vem passar um dia no projeto. Vem um dia cozinhar pro povo, fazer comida, lavar os pratos. Tudo é serviço. Eu já estou, assim, me candidatando, viu, gente? Se vocês quisessem se candidatar também, olha, eu quero fazer bom, né? passar um dia na escola para ver se eu posso ajudar em alguma coisa. Um atendimento faz uma diferença, né? Porque imagina uma psicóloga para conversar com as mães. Seria, né? Será para mim um prazer. Uma psicóloga, hoje a gente recebeu nessas conexões uma informação da CUFA, né? Que é a Central Única das Favelas. E eles colocaram lá que a gente vai ter, todos os territórios, tem um cadastro nacional com psicólogas que vai ter atendimento online. Quer dizer, de onde você estiver, você liga e vai ter um atendimento por ordem de atendimento e tal. Imagina, você está em casa cheio de problema e você tem uma pessoa do outro lado para te ouvir, para conversar com você de vez em quando, né? E boa parte disso e dessa conexão toda, eu sempre digo que nós que somos voluntários também precisamos desse acolhimento, né? Uhum. A gente também precisa de ajuda, a gente também precisa das mesmas coisas que as pessoas precisam. Então, eu acho que esse trabalho do podcast Cultural, ele traz uma reflexão muito importante, né? De quem são essas pessoas, onde essas pessoas estão, né? Quem são essas pessoas que estão dentro dos territórios, atendendo outras pessoas, né? Porque as pessoas têm uma ideia de projeto assim, a pessoa está com um projeto ali, está sem fazer nada, está desempregado da vida. Ou senão a pessoa está vivendo de quê? Você está ganhando o quê? Né? Todo mundo é voluntário. Agora, hoje precisa se entender que o terceiro setor hoje é um setor de trabalho, mesmo sendo um trabalho social. Né? Você pode trabalhar hoje vendendo coisas dentro de um projeto social. Você pode, dali da Cozinha Solidária, eu tenho um sonho de que as mulheres possam inventar um docinho, um negócio para que elas possam vender, produzir lá, fazer uma renda para ajudar a comprar o gás, alguma coisa, mas dali fazer uma renda, vender uma feijoada, alguma coisa assim, né? Como a gente fez com as biojoias, mas entender que é um trabalho que amanhã a gente pode concorrer a um edital, a que está cozinhando pode receber uma ajuda de custo, né? Eu estou à frente, posso ter uma ajuda, o outro que está na infraestrutura pode ter uma ajuda. Então, de acordo com os projetos que vêm, hoje eu posso ser voluntária, mas depois aparecer um projeto, assim, não, desse projeto você vai ser remunerado por causa disso. Pode ser. E aí você vai... Porque os editais, eles são específicos para cada coisa, né? Então, assim, mesmo a gente sendo uma organização sem CNPJ, a gente já concorreu a mais de 10 editais. Só tivemos 2 aprovados. Mas a gente pôde beneficiar 7 pessoas. Então, um edital de menos de 10 mil reais, a gente pôde beneficiar 7 pessoas, comprar material, ensinar quase 30 pessoas. E é um trabalho de formiguinha, não é? Bem devagar, é lento, paciência. Isso, porque assim, o que é você precisar, por exemplo, de um fogão industrial para uma cozinha solidária? E você não ter, porque um fogão desse pequeno não comporta uma panela desse tamanho. Então, a gente vai concorrer ao outro edital e conseguimos comprar um fogão industrial, um freezer e algumas telhas que faz parte da nossa reforma. Isso tudo sem precisar de um político. Exercer a política pública da forma que é para ser. Então, o edital, ele é um direito do povo. Então, é para o povo, pelo povo. Só precisa concorrer, né? E falar com a equipe que entende, que sabe fazer projetos. Pagar, né? Porque até um projetista você tem que pagar um contador, tem que pagar a luz, pagar a água, pagar a internet. Tudo no projeto social é pago. Então, é um trabalho que até os voluntários precisam assinar um termo de voluntariado. Quando você assina um termo de voluntariado, você se compromete com o projeto a ficar ali, a fazer um trabalho de 4 horas semanais. Não é passar o dia no projeto. É 4 horas que você pode dedicar da sua vida a lavar um prato, a dobrar uma roupa, a escutar outra. Outro dia a gente estava lá
Passou uma moça e disse, olha, eu estou com fome. As voluntárias estavam lá e disseram, não, dessa menina aqui, ela está com fome. Bora sentar, vai, bota uma bandeja para ela aqui. A gente precisa acolher como a gente quer ser acolhido, sabe? Senta aqui, bota a bandeja para ela segurar. Vamos ali buscar comida para você. Para ter fome não tem hora, Para né? você comer. E a mulher ficou acenando para mim. Aí eu disse, você come, relaxa, toma água, sabe? Toma chá. Toma um chazinho gelado, depois você vai lá para tomar um chazinho gelado de colônia. Olha o convite. Chazinho de colônia gelado para tomar importante. com a gente. E pronto, depois a pessoa vai embora, às vezes você nem vê mais, né? E são situações que você não pode nem, por exemplo, vem fazer um cadastro aqui, não pode. Tudo isso precisa ser feito, por exemplo, a pessoa olha assim e fica até com medo. Não, venha depois aqui com mais calma, viu? Para você fazer um cadastro, para ver o que a gente pode. E muitas vezes, não, daquele momento, você pode, sem saber, pode estar salvando aquela vida. Porque a pessoa pode ser assim, no ato de desespero, o último recurso foi olhar para vocês, eu vou pedir a luz, não tenho nada a perder. Aí, de repente, depois dali, ela sai mais relaxada. Talvez ela poderia estar pensando em fazer alguma coisa contra a própria vida também. Ou até com a vida de outra pessoa. E só aquele acolhimento faz assim, poxa, existem pessoas boas no mundo também. A roupa é um outro diferencial, né? A roupa. Sim. A nossa roupa, ela é toda doada, né? Ela é doada porque a gente recebe. E ela é doada porque a gente também dá. Até o momento eu não tenho desejo de vender, eu só tenho desejo de doar as roupas também. Então as pessoas chegam, dá em mim, posso levar? Pode. Leve para você. E o que você não tiver, traga que a gente dá outra pessoa. Então é uma coisa circular. Então a gente tem hoje algumas organizações, algumas pessoas que agendam e levam lá, liga para mim. Não dá para a gente buscar, que a gente não tem transporte. Mas ligou, ó, a gente vai mandar a hora. Pague a moto, manda a doação que a gente recebe. Então eu já tenho 2 apelos. Pessoas aí, nossos companheiros que assistem nossas entrevistas, você aí que já está no nosso Cubo Cultural, apaixonado por esse canal, se você de repente sentir aquela vontade de, vou doar as roupas, aí você já sabe que tem um lugar legal para que você possa doar, certo? E também se você se disponibiliza, liga para o coletivo e faz assim, olha, no dia que você precisar de um transporte para levar ou trazer algo, pode me solicitar. Então fica aí mais uma vez apelo. Você pode ser muito importante na vida de alguém, pode salvar uma vida, pode salvar uma família, faça o diferencial e se torne um ser humano melhor. A gente teve uma experiência legal aqui no bairro de uma menina que mora aqui perto na época, sim, né? Acho que da pandemia para cá um pouco. Ela mora aqui em cima, né? Ela é da UBM também. Ela mora aqui perto, ela tem um carro. Aí a gente pegou umas roupas, umas coisas, aqui dentro do bairro mesmo. Às vezes ela pegou o carro, pegou as coisas lá em casa, trouxe para cá. Então, assim, toda pessoa que ela tem vontade de fazer algo por alguém, ela faça. Procura uma organização perto da sua casa, né? Faça parte de um projeto social. Porque eu acho que Deus, ele é uma coisa assim, onisciente, onipresente, né? O Criador do Universo, eu acho que ele só quer que a gente faça o bem, né? Eu acho que a gente não deve pregar religião para ninguém, né? Eu sou cristã ecumênica, eu sou uma pessoa que me considero espiritualista, eu vou a qualquer igreja, a qualquer religião que me convidar, e todos são bem-vindos lá no nosso projeto, sabe? Porque a gente não prega a fé de ninguém, a gente não vende fé, a gente vende a boa vontade, o voluntariado, você tá afim de ir, não tá, entendeu? E muitas vezes a gente deixa de fazer algo por alguém simplesmente porque a gente não quer. Ninguém aqui é samaritano, ninguém aqui é excesso de bondade, não é isso? Tem seus defeitos, sua árvore boa e a sua árvore ruim, ninguém né? aqui está falando demagogia. Agora a gente precisa entender o que cada um faz dentro do território que ajuda o outro, não é? Porque se você sair na esquina dessas, e pessoas que moram aqui, que são pessoas antigas nesse bairro, sabem que tem muitas organizações aqui que fazem trabalhos sérios. Mas o que é que eu observo no nosso bairro especificamente? Que as pessoas fazem sozinhas. Eu faço isso aqui, o outro faz aquilo ali, o outro faz aquilo. A gente tem uma visão diferente de negócio social. A gente entende que cada lugar desse tem uma pessoa que faz algo importante. Mesmo que a pessoa não nos veja, não nos enxergue, mas a gente enxerga como um todo, sabe? Porque veja um bairro como esse, que a gente tem 2 postos de saúde. Eu comparo sempre, quando eu falo do trabalho social, do quanto é importante. A gente tem 2 unidades de saúde aqui. Tem bairro que não tem uma. Isso. E eu não estou falando isso por uma questão meramente política. Eu estou falando porque eu já fui conselheira de saúde. E eu sei que tem território que não tem um posto. Ou não tem e eu ficar o tempo todo criticando.
Eu acho que a crítica ela precisa ser construtiva. Se você não tem condições de fazer uma crítica construtiva, então não adianta criticar só por criticar. Então, é melhor a gente participar dos processos. Sim. Então, quando a gente vai, por exemplo, para uma reunião como a gente foi agora da Defesa Civil, eu vou lá só para ver o que é que acontece, o que é que está acontecendo aqui, o que é que eu posso fazer nesse contexto, né? Eu sou conselheira de habitação aqui na cidade. Eu já fui conselheira de saúde, saí. Dar oportunidade a outras pessoas é importante. Por quê? É dentro dos conselhos que você fica sabendo, essa política não anda por isso, não anda por aquilo. Há um problema no posto de saúde, procura um conselheiro de saúde. Vai para o conselho, vá para a reunião do conselho para você poder expor sua comunidade, se colocar, né? Um problema na escola, procura o conselho escolar. Sim. Porque não é a diretora da escola que resolve. Boa parte das coisas de uma escola quem resolve é o conselho. Então é importante que as pessoas entendam que o equipamento existe e que a gente precisa participar desse processo para ver que a coisa anda. Não é porque é a gente. A gente tem hoje, e tivemos no ano passado uma seleção aqui no bairro, na cidade toda, para apoio nas escolas públicas. Várias pessoas do nosso bairro fizeram a seleção e passaram. Vê que coisa boa. Que você lindo. trabalhar dentro do próprio bairro, isso independente de política. Isso. Quer dizer, é uma coisa legal você poder participar dos processos. E uma das coisas que a gente pode fazer no nosso bairro é, eu trabalhando no meu próprio bairro, eu sei qual é a dificuldade, a realidade, e eu sei o que é que se precisa para melhorar o nosso bairro. Quando você trabalha, é a mesma coisa da sua casa, você sabe onde está tudo, você sabe onde está, tem um ditado assim, só quem sabe as goteiras da casa é o próprio dono. É verdade. Então, quando a gente está no nosso próprio bairro, trabalhando nele, a gente sabe onde é que estão as goteiras, a gente sabe como é a realidade da comunidade, a gente sabe qual é os mais pontos críticos, a gente sabe como até abordar e fica muito mais próximo até de chegar nas pessoas mesmo, nas próprias pessoas da comunidade, para que elas consigam ter acesso ao que elas precisam, porque às vezes é falta de conhecimento mesmo. Tu precisa de um curso, tu precisa de estudo, tu precisa de um atendimento para álcool e outras drogas, tu precisa ser orientado por um advogado, por um conselheiro tutelar, e a gente já sabendo, só quem pode fazer essa melhoria muito mais rápido é o próprio pessoa da comunidade, não é E isso? assim, né, uma coisa importante também dizer é quais os benefícios que a gente tem no território com esse trabalho social dessas organizações, né? Eu, por exemplo, posso dizer que sou fruto de uma inscrição numa ONG aqui do bairro, que se chama Sejumic. Eu me inscrevi lá para fazer um curso técnico em administração. Na época da pandemia, no Senai, não paguei nada, estudei, passei 2 anos de ter um curso técnico. Então, assim, custa você reconhecer o trabalho que o outro faz. Isso. Então, assim, eu não posso deixar de dizer isso a ninguém, porque isso é uma coisa importante. Quantas pessoas foram impactadas como eu num trabalho social desse? Custa dizer? Não custa. Não custa dizer. Por exemplo, o ano passado a gente teve 3 turmas de alfabetização nesse bairro. Alfabetizar pessoas é uma coisa muito séria. E a gente trouxe para o Engenho Maranguape um projeto de alfabetização junto à Universidade Federal, ao governo federal, a Fiocruz, o MST, Mãos Solidárias, e aqui, novamente, com aquela, vamos chamar os grupos que são parceiros, a gente pode montar 3 turmas de alfabetização, isso não é pouca coisa. Isso. Principalmente com o método de alfabetização de Cuba, que é um outro método de alfabetização, que veio com a proposta de alfabetizar as pessoas. Então, foram 3 turmas aqui, uma na sede e 2 na sede da Sejumic. Né? Eu precisei encerrar a turma da sede, porque eu passei na universidade. Então, a gente teve 3 turmas aqui de alfabetização, matriculamos 3 turmas para fazer a alfabetização do EJA. O EJA com o MST, os Mãos Solidárias, é a Universidade Federal. Né? Então, a gente trouxe esse EJA, Sim Eu Posso, né? Para idosos, jovens e idosos, e a gente teve como montar 3 turmas. Uma na sede do Jaguar Social, como lá é bem pequenininho, coração de mãe, né? Pequenininho, cabe um monte de coisa. A gente chamou uma ONG parceira, convidou, e também lá a gente pode botar 2 turmas, que é a ONG Sejumic. Então a gente já pode beneficiar de cara aí 2 pessoas que iam ser alfabetizadores. Então lá na nossa sede a gente também podia beneficiar mais uma pessoa do território. Então a gente pode beneficiar, só que o nosso colega que a gente colocou lá, ele estava fazendo TCC. Então ele não podia ficar, e eu fiquei. Mesmo na dificuldade, estudando no interior, né, que eu estudava em Glória,
eu fiquei com essa turma. Mas aí eu passei na Universidade Rural e precisei sair. Mas as outras 2 turmas que ficou na ONG Sejumi, que foram até o final, e se formaram em janeiro, né? Uhum. Então, assim, eu acho muito importante a gente tá trazendo esses relatos, porque a própria comunidade, às vezes, não sabe, Isso. entende? Não sabe, por exemplo, que a gente trouxe uma política pública para cá, que não foi eu que tirei do meu bolso, que muitas vezes a gente precisou aqui pedir à comunidade para doar R$1, 2, para pagar um carro para a gente buscar a doação de alimento, e hoje a gente não precisa, porque a política pública hoje ela chega na nossa porta. Entendi. E que para a gente ser cozinha solidária, a gente precisou se cadastrar no governo federal, a gente precisou mostrar que a gente tinha trabalho. E que isso serviu de exemplo para hoje ter outras cozinhas solidárias aqui. Então, o network, isso é muito bom. O network entre vocês, até os grupos, né, de coletivo, de ONGs, de parceria, é muito forte para que faça um trabalho muito maior. Porque se o trabalho sozinho rende, mas imagina o coletivo. O coletivo. Então, vocês se ajudam, não tem essa questão de só para a minha ONG, é só para o meu coletivo. Então, vocês vão migrando, dependendo da necessidade e do que o governo e vocês conseguem oferecer. Veja, inicialmente a gente começou com o programa aqui com 4 ONGs, né? Pode dizer. 4 grupos formados com aproximadamente 40 pessoas. Sim. Só uma que tinha menos, que era 10, que uma proposta de aumentar, só que aí um coordenador em cada, né? Mas só que ela tinha, que era Maria Gondinha, era uma referência nossa, ainda ela estava doente, não podia mais estar se locomovendo, então não podia ter muita gente para ela poder mobilizar. Né? Sim. Mas era muito interessante, porque de casa mesmo, eu estou até aqui o crachá dela que eu trouxe como exemplo. Né? São essas pessoas que trabalharam ela era a nossa coordenadora da ONG Renovação, e ela de casa ela mobilizava as pessoas por telefone, né? Entendi. Quando eu ligava para ela, dizia, hoje vai ter entrega, hoje chegou doação, aí ela mobilizava, as pessoas iam com a senha, né? A gente trabalhava com senha, e as pessoas chegavam com um cartãozinho com o nome da família e a ONG, o símbolo da ONG. Eu gosto muito de trabalhar com símbolos. Eu acho que a imagem... você é minha parceira, se você representa uma ONG ou uma empresa, eu procuro logo saber qual a sua marca. Vamos divulgar no Instagram? Venha trazer sua marca para cá, para divulgar lá no projeto do seu Instagram. Fica aí o convite, venha divulgar sua marca, você ajuda e a gente te ajuda. A gente te ajuda, venha ser parceiro do podcast, né? E aí? Eu acho que é por aí a gente... Então, assim, quando ela ligava, já entregava a senha, as mães chegavam lá com a senha na mão para a gente entregar, para assinar a ata, né? Então, assim, é todo um protocolo que precisa existir. Mas precisa assinar? Precisa. Porque a gente precisa prestar conta para o governo federal. Né? O governo federal entende que você recebeu um alimento cru, que você higienizou, produziu, tem que ter foto, e que você entregou, botou na vasilha da pessoa ou botou na que te entregou. Então, isso é prestação de conta. Até porque, gente, a gente está sabendo que, infelizmente, existe muita corrupção, desvio de verba, as coisas vêm para o social, e aí a gente precisa garantir que realmente está sendo utilizado para a comunidade, para o povo, e aí precisa realmente de um protocolo para que depois não venham dizer, até para não dizer que é de outro povo, sendo que a ação foi do governo federal. Exatamente, acontece muito isso, né? Aconteceu, por exemplo, uma situação inusitada. Chegou uma família lá e disse, Nalda, fulano de tal, mandou vir aqui para você me dar uma cesta básica. Eu disse, foi? Ele mandou você me dar. Eu disse, olha, diga ele que ligue para mim, viu? Eu fui até, falei para ela, manda ele ligar para mim, porque aqui, se tivesse, eu ia lhe dar, que é um direito seu. Mas eu não faço porque a OIB está mandando. A gente faz quando a gente tem, porque a política do povo é para o povo. Não é para fazer politicagem. Então, ninguém faz politicagem comigo, porque eu não permito isso. E eu sou política. Em época de política, se faz política. Mas eu jamais vou estar falando, por exemplo, do político tal, eu não gosto disso. Eu acho que política tem que ser feita com ética. Então não mistura as coisas. Eu não falo de político das pessoas, eu não gosto disso. Candidato A, candidato B, eu não perco meu tempo com essas coisas. Eu acho que a gente tem que ter resultado, e o resultado é no território. Até porque a gente sabe que os políticos, eles não são candidatos, eles são candidatos e quando eles são eleitos, você é trabalhador do povo. Não é? Muitos políticos têm essa ideia errada de que eu não trabalho
você está trabalhando para o povo, então ficam soberbos, ficam arrogantes, ficam querendo até desviar o propósito do seu trabalho. Você é um vereador do bairro, você é trabalhador daquele bairro. A sua função ali é fiscalizar o prefeito para que ele faça o trabalho para ajudar o povo. E essa é a consciência que se deve ter e os políticos precisam ter. E eu estou adorando a sua fala sobre essa sua clareza sobre a questão da real política, porque hoje em dia a gente não está vendo política. A gente está vendo apenas disputas de pessoas que querem se dar bem. A verdadeira política social é essa que você está dizendo, não tem partido. Enquanto você está trabalhando pelo povo ali, fazendo seu mandato, é para o povo, não tem essa questão de vender seu nome, e sim fazer o seu trabalho para que ajude. E se o seu nome ficar lá gravado na trajetória daquele período, que bom. Mas também você tem que fazer por onde? Eu vou lhe dar um exemplo. Hoje o Maranguape não tem uma creche. Né? Aqui a gente não tem uma creche. Então, uma criança que sai caminhando daqui, ou no braço da mãe, até a creche mais próxima, ela, no mínimo, quando ela começar a falar, ela vai dizer: minha perna está doendo. Porque meu neto dizia isso. Vovó, minha perna está doendo. Quem pode ir de bicicleta vai. Mas a gente já teve uma creche aprovada aqui. Então, isso é uma coisa que os vereadores, quem é eleito, deveria buscar uma creche para o nosso bairro, né? Então, eu acho que os equipamentos públicos que a gente tem aqui não é suficiente. Uma outra coisa é a questão do ensino médio, né? Várias organizações daqui, com o professor Zominho, eu, outros líderes sociais daqui, a gente foi para a Secretaria da Educação para que, à noite, voltasse a funcionar no Maestro. E o que foi que aconteceu? Depois de tanta luta, a Secretaria, na época de Educação, lá na Várzea, fez um questionário e a própria comunidade não respondeu. Então, a gente perdeu de funcionar à noite no Maestro. Então, hoje, os alunos que são egressos do Brigadeiro, que é a escola municipal, eles não podem estudar dentro do próprio bairro. Tem que se deslocar para estudar em outro bairro, passando pela PF2, que é esquisito, tendo que pagar passagem, porque não tem transporte, eu ir para o Janga, porque a gente não tem aula. Como é que a gente tem uma escola pública no nosso bairro, a gente não tem aula à noite? Isso é função de quem buscar? É só nossa, quanto sociedade civil, não é. Era de alguém que pudesse articular para trazer isso aí de volta. A gente tem um equipamento público que pode funcionar à noite e que a gente não tem ensino médio. Isso é muito sério, porque eu fui aluna do Maestro, porque eu não pude terminar meu ensino médio, então eu terminei à noite com grande dificuldade, porque eu chegava do trabalho. Quantas pessoas hoje gostariam de estudar no Maestro? Eu acredito que existe demanda, porque se existe uma escola municipal com egressos do ensino regular, que é o 9º ano, essas pessoas vão para onde? E até mesmo formar também, já que tem a escola aí à noite, fazer cursos profissionalizantes, né? Como os ETEs têm aí, por que não fazer um curso profissionalizante aí? O EJA, hoje, ele é um programa, por exemplo, o EJA Campo, que tem em Maranguape 2, poderia ter aqui. O EJA Campo, inclusive, vai ter cursos profissionalizantes para quem é do interior, né? EJA Campo. Mas a gente poderia ter aula à noite aqui, né? Então, eu acho que, às vezes, as pessoas perdem muito tempo arengando, sabe? Aí arenga muito, um ano feito esse agora, é um ano político, é ano de o pessoal arengar. De brigar. Perde tempo podendo dizer: olha, vamos voltar para ter aula à noite no Maestro, para ajudar a população, para ninguém estudar tão longe. Sim, porque tirar a carteira de estudante não resolve. Porque a pessoa precisa carregar o cartão. Não existe transporte gratuito, né? Então, a gente precisa se unir a essas organizações para que a gente possa trazer a escola novamente à noite para funcionar para os alunos daqui, né? Eu acho que esse é um pouco do trabalho da gente, se unir com as outras organizações que quiserem se unir. Entendi. Porque eu costumo dizer sempre nos lugares que eu estou que eu nem sou gestão e nem sou oposição. Eu sou de quem está trabalhando. Isso. Se a gente tem uma gestão, seja ela qual for, anterior a que passou, a que vai chegar, que trabalha, para mim essa é a gestão que funciona. Entende? Se eu tenho um equipamento público que ele funciona no bairro, então é um equipamento que a gente precisa dizer a verdade. Então, entrando nesse viés aí de quem trabalha, me fala hoje, quais são as parcerias que vocês têm
que trabalha, sendo não só a questão do coletivo, mas se você tiver apoio do governo federal. E me fala um pouquinho de quais cursos estão sendo oferecidos hoje aí. Hoje a gente tem a parceria com o MDS, né? Porque hoje somos uma cozinha solidária habilitada, a primeira do bairro, com essa política ligada ao MDS, que é do governo federal, a cozinha solidária. Sim, o que é? A gente recebe os alimentos crus para que a gente possa cozinhar, né? Hoje a gente recebe galinha, recebe peixe. E você doa para a comunidade? Pronto. A gente recebe cru, congela, entrega pronto. Inhame, batata, macaxeira, né? Então o que a gente faz? A gente não recebe uma quantidade grande, mas a gente hoje tem um freezer. Aí a gente antes entregava, sim, porque antes a gente também era banco de alimentos, porque existe uma diferença entre banco de alimentos e cozinha solidária. A gente é banco de alimentos e somos cozinha solidária. Só que a cozinha solidária a gente só pode entregar pronto. Porque a política ela exige essa referência, entregar pronto. Sim. E o banco de alimentos é qualquer outra pessoa que entregue uma doação para a gente, como a gente recebeu recentemente do MCI, que é um parceiro nosso recente. A gente está lá com os alimentos cru para direcionar para a Fluminense, mas vamos direcionar em kits. Kits de 1 quilo de alimento cada. Então, a gente está esperando chegar mais coisa para poder montar. Então, para cozinhar existe também esse critério. Se está pouco, a gente precisa juntar para poder fazer mais, ter proteína, a proteína ter chegado, a gente preparar, ter quem faça, que se falta o óleo, se falta o colorau, se falta o tempero. Tem que ter tudo isso para poder a gente cozinhar. Entendi. O gás é um problema, o gás. Por quê? Porque o gás a gente precisa comprar. E a nossa cozinha, especificamente, a gente nunca recebeu valor financeiro. Porque a política pública diz que a gente tem direito a um valor financeiro, a gente nunca recebeu. Por quê? Eu só fiz uma prestação de conta com recibo, mas mesmo assim eu nunca recebi. Então, eu tenho isso muito claro e tenho isso em conta, zerada, que a gente nunca recebeu. Então, tudo que é feito hoje no Jaguar Social é feito através dos parceiros que a gente tem. Entendi. Para comprar o gás, a gente junta o dinheiro para comprar, do nosso dinheiro, né? Porque eu vendo curso, eu trabalho, eu vendo curso, eu vendo biojoias que eu faço, né? Eu sou artesã, né? Eu trouxe até minha carteirinha aqui. Minha carteira tá válida até 2029. Então, eu sou artesã. Foi você que fez? Eu faço oficina. Essa peça ela foi produzida por mim, né? Por meu marido também, que ele também é da parte de lapidação. Porque a casca de ostra, ela é um objeto pérfuro cortante, né? Se você for andar na rua ou no descarte irregular de quem trabalha e joga na rua, você vai encontrar uma casca de ostra como um objeto pérfuro cortante. Então, depois que a gente pega essa peça, a gente higieniza, lava, bota de molho na água sanitária, no sabão em pó. Quando ela seca, que a gente enxuga, separa por modelo, a gente vai lapidar essa casca de ostra para ela chegar nessa peça que você está vendo. Ela quer um pingente, né? Uma biojoia. Eu trabalho também com a afetividade das cores. Eu faço a peça, essa peça foi uma aluna minha que fez, Flávia, ela mora em Olinda. Ela veio aqui para o Jamaranguape e fez a oficina e ela foi que criou essa peça, partindo da orientação, né, de como furar. Porque você já furou uma conchinha? Nunca. Você sabe onde é o Jaguar Social? Sei. Se você quiser ir lá ver, olha a gente tá lá. Fazer minhas joias. Para você aprender a furar uma conchinha ou uma casca de ostra e você fazer sua peça. Eu convido você a ir lá para sair lá com a sua peça pronta. Aí ela fez, Flávia, e ela teve essa brilhante ideia, né? A gente trabalha com fio de cetim. Por que o fio de cetim? Porque ele é delicado, ele é fino. Quando você bota, você gosta, ele é leve. Se pegar assim, você vai ver. E a questão das cores porque quando você trabalha a afetividade das cores, a gente tem a paleta de cores. Sim. E eu começo ensinando as pessoas para elas escolherem a peça, elas pegarem na peça, sentir a peça, o barulho das conchinhas. Isso é sensorial, né? Eu sou uma pessoa com deficiência intelectual, né? Então, eu trabalho muito a questão dos sons. Eu tenho som que eu não posso escutar muito alto. Então, tudo para mim, eu faço para a minha qualidade de vida. Entendi. Então, até para ensinar, eu sou oficineira, até para ensinar, eu ensino dessa maneira. Então, as cores, por que eu gosto do azul? Por que eu gosto do verde? Escolha as cores que você gosta para você fazer o colar para você levar para alguém que você quer, para amanhã você vender, para amanhã você ter uma carteirinha, você ser artesã. Então, tudo na minha vida eu faço partindo do meu exemplo. Porque é difícil você chegar para uma pessoa e dizer assim,
Ah, eu faço isso porque eu faço. Não, eu não faço porque eu faço. Eu faço porque eu faço baseado na minha história de vida. Certo. Para eu poder vender uma conchinha, 3 colar desse, eu ganho R$ 25 um colar desse. Pronto. Para você pedir ao meu ateliê, eu fazer e entregar para você. Ele vai sair no mínimo por R$ 30. Ou mais um pouco, dependendo da distância. Mas aí você vai ter uma peça de um artesã. Única também, Única. porque ninguém vai ter outra igual Porque a sua. o artesanato ele é único, né? E Isso. além disso, é a minha sobrevivência. Eu vendo curso, vendo oficina daquilo que eu aprendi. Eu já fui porteira, eu já fui cuidadora, auxiliar administrativo, eu já trabalhei dando aula, eu sou oficineira, sou estudante, eu sou bacharelanda em agroecologia. Eu tenho o maior orgulho de poder, na cidade onde eu moro, eu ter a minha produção, ir para o mar, para o litoral da minha cidade, uma cidade que não investe no turismo, né? Eu lamento muito, eu gostaria muito que a minha cidade fosse uma cidade que investisse no turismo, Verdade. no turismo de base comunitária, né? Poder visitar essas ONGs. Imagina a gente ter um projeto de conhecer as ONGs dessa cidade, né? Eu fiz recentemente o curso de turismo de base comunitária. Estou, inclusive, matriculada no SENAC, pelo PSG, para fazer o guia turístico local. E a gente poder saber que tem tanta coisa boa nessa cidade, né? Temos, além da praia, os artistas de Paulista, né? Esse bairro, inclusive, tem muito artista. Tem cantor aqui, tem rap, tem um monte de coisa. Tem ator, tem cantor, tem percussionista, tem audiovisual. Tem vocês que são do cultural. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa legal, né? Então, assim, eu acho que a gente podia, sabe, na verdade, eu acho que os jovens falam muito isso, na real de 10, né? Eles costumam falar assim, a gente podia parar com essa onda de ficar querendo fazer uma coisa ou outra separada e se unir. Isso. Pra gente não deixar que pessoas adentrem o nosso bairro, sabe? Principalmente num ano como esse, que é diferente de você dizer assim, Jagua Social, ele existe aqui desde 2013. Tem ONGs aqui que tem mais de 20 anos de existência, nesse bairro, nesse território. E nem é tão conhecido também. Aí vem pessoas pra cá de fora e depois vai embora, sabe? É diferente de dizer assim, você é daqui. E a gente pode atender até outros candidatos de fora daqui, mas é diferente da gente ter um trabalho social enraizado aqui, que cresceu aqui, que a gente precisa reconhecer. As pessoas têm esse hábito de não reconhecer o trabalho do outro e se esquece de que a gente perde com isso. Os jovens vão embora, a gente mora no bairro dormitório. A cidade de Paulista, ainda o banco fecha de 3 horas. Então isso quer dizer que é uma cidade do interior. Quer dizer, se a gente não corre atrás de levar a cultura como esse programa está fazendo, porque se traz o trabalho social, é uma cultura. O social, ele é uma cultura dentro do território, não é? Eu não tenho vergonha de dizer assim, eu tomo 6 comprimidos, por exemplo, porque eu sou uma pessoa com deficiência intelectual, eu sou acompanhada, já fui pelo CAPS, eu tomo remédio, eu vou pro posto, mas eu sou Edinalda. Você não e eu não tenho vergonha de dizer doença. assim. Eu não tenho vergonha de dizer assim, uma deficiência, ela não me define. Porque amanhã você pode não me ver do jeito que eu estou. Eu posso estar com o rosto virado para lá, virado para cá, com a mão retorcida, com o pé retorcido, mas eu não vou admitir, sabe, que ninguém não respeita o meu trabalho, entende? Porque além de eu ser uma mulher negra, ser uma mulher preta, eu sou uma pessoa que não tem uma renda fixa, mas o trabalho que eu represento aqui e as pessoas que fazem parte do nosso projeto, que nós temos hoje em torno de umas 20 pessoas ou mais voluntárias, pessoas do território que moram aqui, e pessoas que moram em outro bairro. Temos voluntários de Paratibe, temos voluntários na Guabiraba, temos voluntários de Recife, temos várias pessoas voluntárias aqui. Que o meu desejo, inclusive esse ano, meu especificamente, né, com o projeto Mulher Cultural, Mulher Multicultural, em homenagem a Maria Gondim, que é uma coordenadora nossa que faleceu mês passado, a gente está fazendo reportagens com todas essas mulheres do nosso bairro. Ela vai ter 3 formatos. O primeiro vai ser mulheres do projeto e do Engenho Maranguape. Mulheres que fazem as coisas que elas fazem. Nas casas delas, que vendem alguma coisa, que vendem picolé, que vendem algodão doce, que vendem qualquer coisa, que cuidam dos meninos. Porque as mulheres que cuidam dos meninos são as que mais trabalham. Então a gente vai fazer essas gravações com essas mulheres. Presta atenção, se você mora no Engenho Maranguape, você acha que você não faz nada, mas você é uma mulher multicultural, vai lá no projeto gravar a sua história para mostrar que você existe, a gente quer te homenagear com certificado.
vem-te embora pro Jaguar Social, vem-te embora pro podcast e diz que quer ir para lá pra gente conhecer a tua história. Detalhe, é gratuito, tá? Gratuito, e você ainda recebe um certificado. E vai pro Instagram, divulgar, né, que é importante. Uma das coisas que eu queria muito, sabe, eu vim morar aqui, eu saí de Santo Amaro para vir morar aqui em Pau Amarelo. Massa. Um bairro que perto da praia, né? Isso. A gente tem um bairro que está entre o mangue, entre a praia e com a especulação imobiliária. Isso. Né? Chegando aí, que esse bairro vem aí sendo penzelhado depois da especulação imobiliária, né? Porque a gente tem a Fluminense enchendo de água direto. Por quê? Por causa de um aterro que um dia já foi uma comunidade. Que em 2014, quando eu vim morar aqui, tinha uma comunidade lá que se chamava que hoje é Vila Vitória, na BR-101, que ela se instalou ali várias vezes e não pôde, porque era uma ocupação. E hoje vai ser um empreendimento particular, né? Afetando o nosso bairro, as nossas famílias da Fluminense. Então, o mangue está ali, cheio de lixo, e não é só culpa da comunidade. Não. A especulação imobiliária está aterrando os mangues. Então, a água vai vir para onde? Para o bairro que é mais baixo, que tem menos condições. E também o esgoto desses empreendimentos vai para onde? Para os mangues e para as praias. E a gente tá vendo aí todo dia se acabando. Quando eu cheguei logo aqui, há 11 anos, já fazendo 11 anos que eu moro aqui, quando eu cheguei aqui, ainda eu via peixes nas pontes, eu ainda via peixes. Se eu passava pela rua, eu via peixe, via cágados lá na água. Hoje em dia, nos canais que vão cortando, né, eu não vejo mais, não tem peixe mais. Eu não vejo a Escola Paulo Freire, que eu tenho muito orgulho de ter passado por lá. E as professoras levaram para as crianças para lá para ver onde ficam as tartarugas, onde elas botam os seus ovos. E isso criança de 4, 5 anos. 4, 5 anos a criança já tem esse contato. A gente tem isso aqui. O meu maior, assim, orgulho hoje é saber que Jaguar Social hoje é uma referência dentro do território, né? E o que a gente quer é que isso seja bem maior, sabe? Mas não com a gente só. Que todas as ONGs desse bairro, todos os trabalhos sociais, eles possam crescer. Em espírito, em verdade, que eles possam ter o seu trabalho crescendo aqui dentro, né? Não só o nosso trabalho, mas que todos os trabalhos possam crescer, se desenvolver, e que nada possa afetar o trabalho de vocês, né? Do fundo do meu coração, assim, que eu agradeço essa oportunidade de dizer que o universo, ele possa conspirar em favor de todos, inclusive do pessoal aqui da equipe, né? Do podcast Cubo Cultural, e dizer que nada mais importante do que a gente ser reconhecido pelo território. Então, estar aqui, para mim, é um orgulho, né? Saber que o meu território nos reconhece. Eu fico emocionada porque as pessoas duvidam, né? Eu acho que a gente não deve duvidar de ninguém, sabe? Não deve duvidar da capacidade de ninguém, porque se você tem capacidade para fazer qualquer outra coisa, você pode ser capaz de reconhecer. E fica aí, gente, a provocação. A gente está saindo agora, encerrando essa entrevista com a sensação de que eu posso, eu consigo, então eu vou fazer. Fica aí esse apelo para quem puder ajudar. Obrigada a todos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe. E até outro momento do Cubo Cultural. Tchau, gente.